E aí? Sabe aquela pergunta que quase todo mundo se faz sobre a vida espiritual? O que é que significa de verdade estar conectado? Pois é, hoje a gente vai fundo numa metáfora super poderosa que responde exatamente a isso. A inspiração vem de um sermão sobre o capítulo 15 do Evangelho de João, e a imagem central é uma videira. Hoje em dia, a gente vive super conectado, né? Milhares de amigos online, informação o tempo todo. Mas e aí vem o paradoxo interessante que a nossa fonte aponta. Com tanta conexão digital, por que tanta gente se sente espiritualmente desconectada? É como ter o celular sempre na tomada, mas a bateria interna estar sempre no vermelho. E olha só, no coração de toda essa discussão, a gente encontra essa frase aqui: sem mim, vocês não podem fazer nada. Pensa bem no peso disso. É o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar. Uma afirmação, nossa, super radical sobre dependência total. Ok, então, para explicar essa ideia de dependência, o texto usa uma imagem que todo mundo entende, uma metáfora viva. Vamos quebrar ela em 3 partes para ficar bem claro. O primeiro elemento é o agricultor, que aqui representa Deus. E o ponto mais legal, o que chama atenção, é que não é um Deus distante, sabe? A imagem é de um cuidador ativo, que põe a mão na massa, que cultiva, que está ali diretamente envolvida na nossa vida. Aí vem a videira, que é Jesus, e ela é o centro de tudo. Pensa nela como a fonte, a única fonte de vida, de energia, de tudo. A metáfora não deixa dúvida. O ramo não tem outra opção. Tudo que ele precisa para viver e dar frutos vem da videira. E ponto final. E por último, os ramos, que somos nós. E aqui está o pulo do gato. A função do ramo não é se matar para produzir vida por conta própria. Não. A grande responsabilidade, o trabalho dele, é uma única coisa: permanecer conectado na videira. Só isso. Manter essa conexão. Beleza, até aqui tudo bem. Mas agora, a metáfora fica um pouco mais intensa. Porque o agricultor não só cuida, ele também poda. E poda pode parecer algo ruim, destrutivo, né? Mas aqui é apresentado como algo absolutamente essencial para o crescimento. Tá, mas o que é essa poda na prática? O que isso significa na vida espiritual de alguém? Do que a gente está falando, afinal? Então, segundo o texto, a poda pode vir de várias formas. Pode ser uma correção, sabe? Uma dificuldade, uma prova, uma disciplina ou até um ajuste de curso na vida. O importante é entender que todas essas coisas, por mais difíceis que pareçam, têm um único objetivo: tirar aquilo que está impedindo o crescimento. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. O agricultor celestial poda o ramo para que produza mais frutos. Ou seja, a intenção não é punir, de jeito nenhum. O objetivo final é sempre o mesmo: fazer com que o ramo dê ainda mais frutos. É sobre aumentar a produtividade espiritual. Então, o princípio é esse, preto no branco. Sem poda, não tem crescimento. E o material que a gente analisou aponta uma coisa muito humana. Todo mundo quer os resultados, quer os frutos. Mas ninguém quer passar pelo processo da poda, né? Só que uma coisa não existe sem a outra. Certo, a gente já entendeu a teoria. A metáfora está clara. Mas e na prática? Como é que se faz para permanecer conectado? O texto dá um guia prático, com 5 passos essenciais para manter essa conexão viva. Vamos lá, olha só os 5 passos. Primeiro, oração diária. É o canal por onde a seiva espiritual flui. Segundo, estudo constante da palavra. É a comida, o que fortalece o ramo. Terceiro, obediência por amor, não por obrigação. É o sinal de que a conexão é de verdade. Quarto, comunhão com a igreja, porque ramo sozinho, isolado, acaba murchando, não tem jeito. E quinto, testemunho e serviço, que não é uma tarefa, mas o resultado natural de estar vivo e conectado. E vamos dar uma olhada de perto no segundo passo. A fórmula é bem simples, mas de estudo. Ramo sem alimento é igual a ramo fraco. Não tem mágica. A nutrição precisa ser constante, senão a conexão enfraquece. É simples assim. Agora, sobre o quinto passo, o testemunho, o sermão traz essa citação, uau, bem forte do Charles Spurgeon. A ideia é a seguinte: se a conexão com a videira é real, é viva, ela vai aparecer do lado de fora. É inevitável. Não é uma escolha, é uma consequência. Ok, então, se a pessoa se mantém conectada, se aceita a poda, o que acontece? Qual é o resultado que dá para ver? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O fruto.
A prova visível de que existe uma vida escondida, conectada lá dentro. E a Bíblia, lá em Gálatas, dá nome a esses frutos: amor, alegria, paz, paciência. E o interessante é que não são coisas que a pessoa produz na força da vontade. São qualidades de caráter que simplesmente brotam naturalmente, como resultado de estar conectado à videira. E aqui tem um detalhe que muda tudo, uma distinção fundamental que o texto faz. O fruto não é para o ramo ficar se achando, sabe? Não é para glória pessoal. O propósito de todo esse fruto é dar glória ao agricultor. O fruto sempre aponta de volta para a fonte. Isso tudo nos leva ao grande resultado, a experiência interna que essa vida conectada gera. Porque não se trata só do que se faz por fora, mas de uma mudança profunda por dentro. E olha, esse ponto é chave. A promessa aqui não é de uma vida pesada, cheia de regras, um fardo. Muito pelo contrário. A ideia de permanecer conectado é apresentada como o único caminho para uma alegria de verdade. Uma alegria completa. E essa promessa vem direto do texto, lá em João 15, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E não estamos falando de uma felicidade passageira, superficial. A promessa é da própria alegria de Cristo se tornando real e completa na vida de alguém. E para fechar a nossa análise, deixo umas perguntas no ar para a gente pensar. A primeira é: os frutos dessa conexão, eles aparecem na prática? Dá para ver? Existe mesmo essa comunhão diária, essa conexão real? O que nos leva à pergunta final, que na verdade resume tudo. É uma imagem para levar e refletir. Depois de tudo isso que a gente viu, a pergunta que fica é: ramo vivo ou ramo seco? Cheio da vida que vem da videira ou desconectado, longe da fonte? A resposta muda tudo.